Boa noite, irmãos. Hoje vamos continuar então a leitura do livro de Jó. A gente está no capítulo 20. A gente vai ler o capítulo 20 e 21. O capítulo 20 é a resposta de Zofar a Jó, e o 21 vai ser a resposta de Jó a Zofar. A gente lembra que no 19 era a resposta de Jó ao seu primeiro amigo Bildad, que tinha discursado pela segunda vez, onde ele pedia realmente misericórdia, porque falava que a mão de Deus tinha o ferido. Só que a gente lembra que ele nunca, a fé dele nunca desfaleceu, hein? Que ele estava falando ainda para Jó, para Bildad. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive, que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver decomposto, etc. Então, essa parte desse capítulo 19 é bem importante, sabendo justamente que então Jó não perca a fé de maneira nenhuma. Meu cachorro latindo. Então vamos orar para colocar esses momentos nas mãos de Deus, certo? Então, Senhor, a gente coloca esses momentos, essa leitura de Jó, eu te coloco essa leitura de Jó nas tuas mãos, Pai. Eu te peço agora que através do teu Espírito Santo você me ilumine, você me dá luz, você me dá as respostas, que seja teu coração, que seja o guia, que seja o mentor de todos esses comentários que eu vou fazer. Que não seja nem pelo meu espírito, nem pela minha inteligência, nem pela minha sabedoria, mas que seja pela tua sabedoria, Senhor. Que, Senhor, você possa agora me usar como um instrumento nas tuas mãos, que a minha boca, a língua, seja o reflexo dos teus pensamentos, da tua boca. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Então, vamos começar a ler, hein? Então Zofar, de Naamã, respondeu: preciso falar, pois é profundo o meu incômodo. Tive de suportar seus insultos, mas agora meu espírito me leva a responder. Você não sabe que desde a antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco e a alegria dos ímpios é apenas temporária? Embora seu orgulho, ele está falando para Jó, hein? Do orgulho do Jó. Imagine, no estado de Jó que ele se encontra, se ainda Jó está orgulhoso. Embora seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, eles desaparecerão para sempre, lançados fora como seu próprio excremento. Seus conhecidos perguntaram: onde está eles? Realmente é inacreditável o grau de maldade, né, que esses amigos têm em relação a Jó, especialmente olhando para ele, a gente sabe, através dos outros versículos que a gente já leu, que ele é só pele e osso, hein? Que ele está cheio de ferida, está se coçando com cacos de cerâmica, perdeu tudo, e ainda estão falando que ele fala com orgulho, que ele é um perverso, porque ele fala: o triunfo dos perversos dura pouco, a alegria dos ímpios é apenas temporária. Isso o Zofar está alegando de Jó, por quê? Porque ele perdeu tudo. É por isso que ele fala que o orgulho dele chega aos seus e sua cabeça toca as nuvens. Eles desaparecerão para sempre, lançados fora como seu próprio excremento. Então ele está chamando que, na verdade, Jó já foi lançado fora por Deus, hein? Porque Deus teria encontrado ele orgulhoso demais,
então a sua felicidade, a sua nobreza durou pouco, apesar de ter durado vários anos, mas para Deus é claro que um ano nem é nada. Então, ele alega aqui, o amigo Zofar, amigo entre aspas, hein, que Jó teria sido o tempo todo muito orgulhoso, perverso, é que por isso Deus está o castigando agora, é que ele perdeu tudo. Aqueles que os viram não os verão mais, suas famílias não os reconhecerão, seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Está falando que os filhos dele vão, apesar de já ter morrido, ter eles morrido por Satanás, hein? Mas ele fala assim, que seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Como se ele tinha roubado tudo, hein? Os filhos dele também. E sabendo que Jó foi encontrado o homem justo, o único homem justo perante o Senhor. Veja até onde vai essa amizade, né? Como é sólida a amizade dos amigos de Jó. É como a gente pode comparar com a nossa vida, a vida atual, hein? A gente, às vezes, quando tudo está bem, quando a gente está podendo oferecer regalias para nossos próximos, nossos amigos, aí está tudo certo. Uma vez que a gente perde tudo, a gente dificilmente pode ainda contar os amigos numa mão só. Então, é isso que acontece com Jó, hein? Até os seus amigos lhe virar as costas. Seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Embora sejam jovens e vigorosos, seus ossos serão deitados no pó, que aconteceu realmente. Mas não porque tinha roubado, não. Desfrutaram o doce gosto da perversidade e deixaram derreter sobre a língua. Ficaram com ela na boca para melhor saboreá-la. De repente, a comida azeda em seu estômago torna-se veneno de serpente em seu interior. Vomitaram as riquezas que engoliram. Deus não permitirá que a retenham. Sugarão veneno de cobra, a língua da víbora os matará. Nunca mais desfrutarão os ribeiros, os rios de onde emanam leite e mel. Mas tudo que ele está falando aqui, o Zofar, é uma realidade. Porque todas as riquezas que são conquistadas injustamente, elas são roubadas pelo Satanás, né? Porque Satanás dá de uma maneira ilícita e também ele cobra, ele quer de volta, né? Satanás não faz nada de graça. Satanás não subiu na cruz para se sacrificar para ninguém. A graça não existe na natureza de Satanás. Satanás é vingador, é vingativo, é mentiroso, é enganador. Ele é tudo que você pode. Ele vem aqui para destruir e roubar. Ele é ladrão. Ele é tudo de mais ruim que a gente pode imaginar. Isso é a natureza de Satanás, do diabo. Então, quando ele fala que tudo que foi adquirido pela perversidade, que foi roubado, ou simplesmente injustamente, por pressão, realmente desaparecerá. Não durará. Pode até que alguns sejam enganados por Satanás quase até o fim. Porque quando chegam no final, eles se dão conta que eles foram enganados. Porque quando morrem, sabem na hora para onde vão. Porque lá já se tornou tarde.
para se arrepender e para aceitar o Senhor. Hein? Então, é certo que Deus, como não é Deus que tá cobrando, tem muitos ímpios que chegam a ter uma vida boa, aparentemente, na terra. Porque Deus não cobra deles. Quem cobra deles é Satanás. É Satanás para enganá-los, às vezes engana até o final. Até eles morrer, que lá na hora da passagem eles veem que eles não vão no lugar certo. Que eles são chamados e reclamados por Satanás. Devolverão tudo pelo que trabalharam. Suas riquezas não lhes trará alegria. Isso é fato. Pois oprimiram os pobres e os deixaram desamparados. Tomaram casas que não haviam construídos. Isso é terrível. Sempre gananciosos, nunca satisfeitos. Perderam tudo com o que sonharam. Como até se fartar e depois não sobra nada. Por isso, sua prosperidade não durará. Então, tudo que é realmente conquistado assim, não dura. Pode durar a vida na terra. Quando dura um pouco, pode durar a vida na terra. Essa vida na terra corresponde a nem um pó, porque a eternidade é eterna. Então, a gente tem esse tempinho na terra para escolher o lado, hein? Então, vamos escolher o lado certo, hein? Só que isso tudo, é claro que é uma rica lição para a gente, um ensinamento de vida para a gente. Só que, nesse caso, eles estavam acusando o Jó de tudo isso, de ter sido ganancioso, de nunca ter sido satisfeito, de ter tomado casas que não havia construído, de ter oprimido os pobres e deixado eles desamparados, o que ele nunca tinha feito. Porque a gente lembra que Deus tinha encontrado ele como sendo justo, o único. Só que ali eles não tinham noção que era um acordo, entre aspas, entre Satanás e Deus. Que Satanás foi pedir a Deus a permissão de fazer tudo isso com Jó, é que Deus permitiu. Satanás tinha alegado a Jó que ele ia o renegar, amaldiçoar. Como Deus é tudo poderoso, ele sabia que não iria acontecer isso, então ele permitiu. Isso no intuito de destruir Satanás. E mostra para Satanás que ele não pode, que tem o justo é justo. É que mesmo tentando enganar, Jó não iria se deixar enganar. Continuando. Como até se fartar e depois não sobra coisa alguma, por isso sua prosperidade não durará. Em meia fartura enfrentarão aflições, e o sofrimento os dominará. Que Deus lhes encha o estômago de problema, que Deus faça chover sobre eles sua ira ardente. Quando tentaram escapar da arma de ferro, a flecha com ponta de bronze os atravessará. Quando a flecha lhes for arrancada das costas, a ponta brilhará com sangue. O terror da morte virá sobre eles, seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará e consumirá tudo o que lhes resta. Mas isso é real. Isso é o inferno, né? Que é uma imagem do inferno aqui. O terror da morte virá sobre eles, seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará e consumirá tudo o que lhes resta. Os seus revelarão a culpa dos perversos, o julgamento de Deus, hein?
nada fica escondido, nenhuma mentira vai ficar nas trevas. Tudo vem à luz com Deus, no julgamento. Os céus revelarão a culpa dos perversos, a terra se levantará contra eles. Quer dizer que a terra os engolirá, hein? Que é o inferno. O lago de fogo e de enxofre. Uma inundação arrastará suas casas e a ira de Deus cairá sobre eles como uma chuva torrencial. Essa é a recompensa que Deus dá aos perversos e a herança decretada por Deus. Isso é fato. O julgamento é Deus que o faz no final. Portanto, enquanto na terra é vivo, é Satanás que se levanta contra eles, porque Deus só vai fazer isso no julgamento. Vai lançar todos os mentirosos, todos que oprimiram, os gananciosos, vai os lançar para o inferno junto com Satanás. E Satanás sabe disso, é por isso que ele quer que todo mundo vá junto, hein? Agora, vamos ler a resposta de Zofar, então. Não, a resposta de Jó a Zofar, hein? Algo que Zofar acaba de falar aqui. Porque tudo isso, como falei, é o que acontece com todos os zombadores, com todos os gananciosos que nunca são satisfeitos. Isso vai realmente é o destino deles, é a morte, é o terror, é a perda de tudo e qualquer riqueza. Hein? Então Jó falou novamente: escuta com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Enquanto estiver falando, tenham paciência. Depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impacientes. Olhem para mim e ficarão pasmos, assustados, colocarão a mão sobre a boca. Porque ele estava tão ruim, né? Ele estava tão magro, tão cheio de ferida. Quando penso no que estou dizendo, fico arrepiado, todo o meu corpo estremece, porque os perversos continuam com vida. Não, ele está falando, é porque em duas palavras. Né? Porque os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos? Veem seus filhos crescer e estabelecer e desfrutam a companhia dos seus netos, seus lares são seguros e livres de todo medo. E Deus não os castiga. Oh, como interessante, o que a gente acabou de falar, hein? Os perversos, tem uns que não percam nada em vida na terra. Percam a vida eterna, então vão ser cobrados pelo diabo lá no final, né? Eles vão ser, na verdade, eles simplesmente vão ir aonde eles queriam ir. Porque alguns já até fizeram pactos com o diabo. Então sabem muito bem qual o destino deles. Nós temos esse tempo curto de vida na Terra para fazer essa escolha. É também se arrepender. Porque as boas novas, que são os evangelhos, a Bíblia, a palavra, que é Deus falando, uma vez que a gente tem acesso a ela, que a gente entende ela, que a gente está ouvindo ela, o pior dos piores, mesmo quem fez pacto com o diabo, ele tem a oportunidade de se arrepender. E a partir daí, acabou a sentença de morte. Porque Deus enviou seu filho na cruz. Ele pagou, é de graça. Agora o diabo não. O diabo nem pensar. Ele nunca vai dar nada de graça. É uma imensa ilusão se alguém pensa que o diabo pode dar alguma coisa por ter feito um pacto, por ter feito uma promessa, por ter executado uma ordem satânica ou
terrível. O diabo vai recompensar com alguma coisa material, mas ele nunca vai dar a vida, ele vai tirar a vida. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar, porque ele não morreu para ninguém. Ele quer que os outros morram junto com ele. Isso sim. Então, quando ele engana, é ainda muito mais difícil, porque quando, por exemplo, porque os perversos continuam, como está escrito aqui, porque os perversos continuam com vida. Chegam à velhice e se tornam poderosos. Por quê? Vêem seus filhos crescer e estabelecer e desfrutam a companhia dos seus netos. Tem uns que são tão ruins, a gente vê eles realmente, parece que está tudo bem, estão vivendo na maior alegria, fazem farra todos os finais de semana. A propósito, se vocês estão ouvindo música de fundo, tem uma festa junina rolando aqui do lado, nos vizinhos. Se vocês estão ouvindo essa música de fundo, é a festança. Mas não é sempre ruim não, hein? Então, vem seus filhos crescer. Então, e Deus, está falando aqui, Deus não os castiga, porque Deus nunca castiga, não. Deus, a gente vai ter um juízo final. Quer dizer, a gente não, que já é convertido, a gente já está no reino. A gente vai receber o galardão, a nossa recompensa. Agora, os ímpios, eles vão passar no tribunal de Cristo. Eles vão ser ouvidos, quer dizer, nem ouvidos, eles vão ser sentenciados, porque eles não vão ter grande coisa a falar. Tudo vai ser revelado, todos os crimes deles, todas as coisas ocultas que eles esconderam para todos durante a vida na terra, vai ser posta à luz. As suas próprias mentiras e ganância vai condená-los. Não é nem Deus que vai condená-los, são eles mesmos que vão se condenar pelos próprios crimes que eles fizeram, pela própria desobediência, às leis de Deus, aos preceitos de Deus. Eles não acreditaram que Jesus Cristo poderia ter o salvo. Eles zombaram dele quando subiram na cruz, até depois. Então, realmente, Deus só vai sentenciar, porque eles mesmos se acusam. Então, e Deus não os castiga em vida na terra. Hein? Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Deixam seus filhos brincar como cordeiros, seus pequenininhos saltam e dançam, cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. Isso é o que ele acha, que descem na sepultura em paz. Não é bem assim não, hein? E, no entanto, dizem a Deus, deixa-nos em paz, não queremos saber de ti, nem dos teus caminhos. Quem és tu, ó Todo-Poderoso? E por que deveríamos lhe obedecer? De que nos adiantará orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmos, mas é o que é distância desse modo de pensar. É isso mesmo, a gente tem que querer distância do pessoal que pensa assim, que acredita em si. Eu acredito que a prosperidade depende de si mesmo. Eles não acham que Deus é o caminho, que é Deus que nos dá uma prosperidade durável, que não seja volátil, mas que seja para nossos netos e bisnetos, e que não vai se apagar junto com nós. Entendeu? Então eles se acham tudo poderoso. Eles querem um poder em vida, hein? Porque acham que eles conseguem, hein? De que nos adiantará orar? Acreditam que a
acreditam que a prosperidade depende de si mesmo. Mas eu quero distância desse modo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte tristezas? Quantas vezes são carregados pelo vento como palha ou levados embora pela tempestade como ciscos? Vocês dizem, ao menos Deus castiga os filhos deles, mas eu digo que ele deveria castigar os pais, para que entendem seu juízo, que seus próprios olhos vejam a destruição, porque eles mesmos bebem da ira do Todo-Poderoso. Bom, isso é fato, tudo isso, mas sabemos que naquele momento não é Deus que castiga. Hein? Quando para esse tipo de gente, eles são levados pela natureza de Satanás a enganar, toda a ganância também, toda a perversidade deles é levada pelo 171 de Satanás, hein? Pelas promessas enganosas, mentirosas de Satanás. E também é ele, muitas vezes, que justamente cobra. Ele cobra em vida, geralmente ele cobra em vida. A gente vê muito isso com pessoas bem poderosas, às vezes conhecidas, do show business ou de outros lugares. A gente vê de repente eles perdem tudo ou sofrem de grandes destruições, de doenças avassaladoras. Isso sabendo que Deus não tá nisso, né? Porque eles abertamente renegam a Deus. Como hoje na política a gente escuta muito isso, hein? Zomba de Deus, hein? Zombam de Deus. Querem um aborto, querem tanta coisa ruim. Enfim, querem fechar igrejas, querem proibir de falar de Cristo, querem proibir a religião no Congresso, querem proibir orar no Congresso. Então, isso obviamente vem do Satanás, hein? Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece à sua família. Mas quem pode dar lições a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? Ninguém é poderoso o suficiente para não ser julgado. Um morre em prosperidade, confortável e seguro. Um retrato perfeito de boa saúde, em excelente forma e cheio de vigor. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó. Ambos são comidos pelos mesmos vermes. Que coisa maravilhosa, hein? Horrível, mas maravilhosa no mesmo tempo. Porque não adianta o dinheiro, não adianta a riqueza, que ambos, tanto o pobre como o rico, tanto quem não conheceu nada, como quem conheceu tudo aqui na terra, vão para o mesmo lugar e vão ser comidos pelos mesmos vermes. Então, isso é bem a prova que a gente não tem que ir atrás de conquistas terrestres, mas a gente tem que ir atrás de tesouros nos céus, hein? Que é nossa futura casa. É ali que tem que investir. Sei o que estão pensando, sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Vocês me dirão. Onde está a casa dos perversos? Perguntam, porém, aqueles que viajam, e eles lhes dirão a verdade. Os perversos são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. Ninguém nos critica abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos.
Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia seu túmulo, desculpa. Uma guarda de honra vigia seu túmulo. A terra lhes dá doce repouso, e uma grande multidão acompanha o funeral. Vou só ler até o fim e comentar. E presta homenagem enquanto o corpo é sepultado. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentira. É interessante isso, né? Ele fala, os perversos são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. Ninguém os critica abertamente e nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia seu túmulo. E isso é real. Eu já comentei bem lá pelo início que é muito fácil evangelizar e criticar os irmãos, quem já conhece a Deus, porque a gente sabe que eles não vão retrucar muito, então a gente pode falar, apontar os erros, que eles vão em toda imunidade de cristão, os reconhecer, logicamente, e até pedir perdão por eles. Agora, quem ousa criticar um perverso, um cara que tem o poder da grana e que faz cheio de coisa errada? Eles falam, tá tudo certo, tudo bem, senhora fulano. É ninguém abre a boca. É isso. É até as nossas igrejas, os nossos evangelistas, etc., eles não vão muito evangelizar, eles não querem evangelizar muito nesse pessoal, porque é difícil e complicado. Agora, é muito mais fácil de evangelizar no jardim de quem já foi evangelizado, mas que foi de uma maneira decepcionada, mas que já ouviu falar de Deus, que sabe, que conhece a palavra, que se desviou. Obviamente que eles precisam também. É o que a gente vê muito nas nossas igrejas hoje, na verdade, são as pregações para os convertidos, hein? Porque essas grandes igrejas que a gente vê, especialmente na TV, eles estão pregando, eles estão manipulando, usando os fiéis. Porque uma vez que eles são já evangelizados, logicamente, a grande força que a gente teria que pôr é para conquistar, levar as boas novas, como está escrito no final de todos os evangelhos. A gente tem que ir e divulgar a palavra para que todos possam ser salvos. Uma vez que a pessoa recebeu a semente, tudo bem, ela tem que ser ensinada, mas não tem que se limitar a isso. Realmente todos nós, uma vez que a gente foi tocado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos convenceu dos nossos erros, que a gente se arrependeu, a gente tem que, porque a gente sente quando a gente é novo convertido, é a primeira coisa que todo novo convertido sente, é o desejo de publicar isso, o desejo de falar para todos, venham também conhecer a paz de Deus, venham também conhecer essa alegria, venham também conhecer o reino de Deus, como é bom ser servo de Deus. Então, isso é a primeira vontade, o primeiro desejo de tudo e qualquer novo convertido, o primeiro amor. A Bíblia chama isso de primeiro amor. E, infelizmente, esse primeiro amor vai se apagando na maioria dos cristãos. Só que ele não pode deixar o primeiro amor se apagar. Porque aí começa a comodidade, a pregação entre si, entre irmãos, não sai disso. A gente quer somente, na verdade, não é que a gente quer somente, mas a gente insiste muito sobre a importância de crescer nós mesmos, na fé. Claro que é importante, não estou minimizando isso, mas não pode ser uma prioridade.
A prioridade é levar a palavra para todo ser humano, para permitir também a volta de Cristo. Porque ele fala que ele vai voltar quando todos vão ter ouvido a palavra. Mas, na verdade, acredito eu que hoje já todos, em todo lugar do mundo quase, a palavra já chegou. Então, falta agora realmente a fé para o Senhor voltar. Por quê? Nos poucos lugares onde ela realmente não chegou, o Senhor já colocou isso no coração deles, a consciência de Deus já vem com o homem para esses poucos que ainda não foram evangelizados. Mas nossa primeira missão realmente é ser missionário, é evangelizar a todos, começando pelos nossos vizinhos, sendo missionários, uma igreja missionária local. Não precisa ser uma igreja missionária internacional. Ser uma igreja missionária local. Que tem essa missão de anunciar a palavra. Agora, no quesito da volta de Cristo, eu acredito que pode acontecer a qualquer hora. Isso não é um grande sinal mais, porque a Bíblia, os meios de transporte, tudo, já foram em todo qualquer lugar do mundo. Obviamente que tem países onde ela é proibida, mas mesmo assim ela é conhecida. Apesar de ser proibida, ela é conhecida. Então, isso, acredito que mais a gente vai para frente, mais ela vai ser proibida, porque a gente está chegando num período de tribulação, que são anunciados na palavra, que não vão facilitar a vida missionária, não. E nem a vida da igreja. Vai dificultar. Então, por isso, acredito eu que não, mas só é meu ponto de vista. Que não é o fato de não evangelizar que impede a volta de Cristo. Mas que Cristo pode voltar a qualquer hora. Mas uma coisa é certa, a missão de cada convertido é levar a palavra para o próximo. Então, isso assim a gente acaba a resposta, o capítulo 20, o capítulo 21, a gente vai ler amanhã as respostas dele faz com o terceiro amigo, que ele vai dar a Jó, no que ele falou agora. Até que aqui ele não se queixou tanto, em relação às outras vezes. Ele só faz umas reflexões, mas nas outras vezes ele estava realmente endereçando perguntas a Deus. E dessa vez ele faz uma reflexão, que todos morrem, tanto o rico como o pobre, ele vai no mesmo lugar, que não adianta. Ninguém critica os perversos abertamente. Isso é muito interessante, porque realmente a gente não sei, muitos têm receio de falar para os pseudo-poderosos, ou que têm riquezas. Eles estão com uma certa vergonha do Evangelho. E também isso não é bom, porque está escrito que quem tem vergonha de Deus, do Evangelho, Deus também terá vergonha dele. Então a gente nunca pode esconder nossa fé. Isso é fato. A menos que seja questão de vida ou morte. Bem, a gente não vai tentar a Deus, certo? Então vamos orar. Agradecer, a gente te agradece, Senhor, por esses momentos. Eu te peço, Senhor, que tudo que eu não pude assim passar de uma maneira reta, de uma maneira
compreensível, Senhor, através do Teu Espírito Santo, você possa agora endireitar e dar a compreensão a todos os ouvintes, a todos os que assistem esse vídeo, Senhor. Que a Tua palavra seja sempre passada segundo o Teu coração, que ela seja verdadeira, justa e não a expressão de um pensamento pessoal, mas que ela seja a expressão da Tua palavra, que tudo, mesmo o que eu falo, Senhor, que cada um tenha essa perspicácia de ler na Tua palavra, de comprovar na Tua palavra se isto realmente consta na Tua palavra. Quando eu falo alguma coisa, que eu tenha também a humildade de falar que se não é da Tua palavra, quando é minha opinião, que seja a minha opinião e não uma verdade bíblica, Senhor. Que isso seja bem claro quando faço meus comentários, Senhor, que eu quero que sejam os Teus comentários. Senhor, eu Te agradeço por esses momentos que posso ter contigo e com todos, todo dia, Senhor. Eu Te peço que a gente possa continuar nessa via, Senhor, nessa leitura, que, Senhor, você continue a nos esclarecer, a nos dar as respostas a todas as nossas perguntas, a nos iluminar o sentido da Tua palavra, Senhor. Porque como você fala, quem não é um ser espiritual não entende a Tua palavra. O ser natural, ele não consegue entender o que você escreveu, o que está escrito na Tua palavra. Por isso queremos ser seres espirituais, ter a mente de Cristo, Senhor, a fim de poder entender através do Teu Espírito, Senhor, que a gente receba a luz em nosso espírito, em nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Então a gente se vê amanhã para ler a terceira resposta de Elifaz, a Jó, e também o discurso, a resposta depois de Jó a Elifaz, que é o capítulo 23, o 24 também, que é uma continuação de Jó. Ele continua lá falando. Então a gente vai ler amanhã 3 capítulos, o 22, o 23 e o 24, para pararmos ao 25. Certo? Então uma boa noite, fiquem todos com Deus e na paz de Jesus Cristo.